Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Pai do Senhor. A todos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês, amigos, ouvintes da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor venha falar o seu coração nesta noite. Glória a Jesus. O Senhor é bom. E a sua misericórdia é de geração em geração. Nós estamos aqui essa noite porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos de pé nesta noite aqui porque o Senhor é bom. Então, glória a Jesus por isto. A palavra do Senhor nos diz aqui no Romanos capítulo 3, versículo 10 a seguir. A palavra do Senhor nos diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, é o contrário. A palavra do Senhor está dizendo aqui que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O contrário dele, que eu comecei dizendo que Jesus é bom e Aleluia. a sua misericórdia é eterna. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós somos maus, mas Jesus é bom. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós somos ruins, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, nesta noite, estamos aqui com esse intuito de falar do amor, da bondade de Jesus para com a humanidade. Então, a maior bondade de Jesus para conosco foi dar a sua própria vida para que nós estivéssemos aqui nesta noite falando do seu amor. Ele morreu, ele deu a sua vida. Passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas, ao 3º dia, ele ressurgiu. Ele ressurgiu, a Bíblia diz que ele vive para o século dos séculos. Aleluia. Louvado seja Deus. E então, aqueles que com Cristo ressuscitaram, ou seja, aquele que abandonou o pecado, aquele que deixou o pecado, que deixou as práticas ruins, as práticas pecaminosas, com certeza ele ressuscitou com Cristo, teve uma vida nova, recebeu de graça a salvação. Aí você me diz, o que é salvação? Eu lhe pergunto, o que é salvação? Salvação, os crentes gostam muito de falar de salvação. O que é que você entende por salvação? Aleluia, louvado seja Deus. É uma palavra bastante conhecida na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. A gente conhece, a gente é familiarizado com esta palavra, salvar. E às vezes a gente até entende o que é salvar. Eu me salvei de algo. Foi por pouco, o ladrão não me assaltou. Foi Deus que me salvou, foi Deus que me tirou daquela situação. Quase que eu ia sendo acidentado. Quase que o carro me pega, a moto. Mas Deus me salvou. Então, meus queridos irmãos, isso é uma salvação de um acidente, de um acontecimento aqui na terra. Mas quando falamos da verdadeira salvação, eu quero dizer para você que é livramento, chegar à meta final, proteger de danos e de danos eternos. A palavra é te dar um livramento de uma morte eterna. Então a morte de Cristo, ela te livrou da morte eterna, ou seja, nos livrou da morte eterna. Aqueles que de fato aceitaram a Cristo têm a sua vida espiritual livre da condenação eterna. Aleluia. Então Jesus Cristo veio com esse intuito de te livrar da morte eterna, o que a Bíblia chama de a segunda morte. Aqueles que morrem o corpo físico e morre também a alma
estão complicados diante de Deus. Porque morre duas vezes. Morre o corpo físico e morre a alma. E isso é o que Deus não quer para você, nem nós. É por isso que estamos aqui nesta noite, para que você não sofra o dano da segunda morte, que é a morte, ou seja, a separação de Deus. Enquanto morremos aqui no corpo, ainda vai indo. Todos nós vamos morrer. Essa não tem jeito. Desde que Adão pecou ali no Éden, todos os homens passou a morrer esta morte física. Mas Deus ainda teve um plano, e bolou este plano e fez para que nós não morresse a morte eterna, que é a separação de Deus. E então, nesta noite, nós estamos com esse intuito aqui, de te avisar, para que tu não caia no dano eterno, neste dano que não tem mais jeito. Morreu sem Cristo, a Bíblia diz, segue-se ao juízo. Depois da morte, segue-se ao juízo. Não tem mais como a gente recorrer, não tem mais como fazermos nada. Enquanto a vida, a esperança. Glória a Deus. Mas depois da morte, meu querido amigo, Juiz. não podemos fazer mais nada. Não tem reza, não tem Ave Maria, não tem missa de sétimo dia. Não tem nada disso, é conversa fiada. Não. Depois da morte, segue-se ao juízo. O meio pelo qual o homem alcança a presença de Deus. Aqui na terra escolhendo, eu quero abandonar o pecado, as práticas pecaminosas. Não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia Sagrada que diz. Louvado seja Deus. Ou seja, para obter a salvação, é preciso nascer de novo. Aleluia. É preciso mudar de vida. Glória a Deus. Jesus Cristo, uma certa vez, estava em um local e tinha um grande homem lá, do príncipe da sinagoga, que queria conversar com Jesus, um sábio. E chegou lá de noite, porque ele tinha vergonha de estar de dia junto com o Senhor. Mas ele tinha vontade de aprender algo, de conhecer Jesus, de saber das coisas que Jesus fazia. Porque ele também sabia que aquilo que Jesus fazia era algo que tinha o dedo de Deus no meio. Porque homem comum não faria aquilo. E ele então tinha que conversar com Jesus. E ele foi conversar com Jesus. Nicodemo foi encontrar com Jesus. E Jesus disse: olha, Nicodemo, eu quero dizer para ti que necessário vos é nascer de novo. Necessário se faz nascer de novo. Eu vou ler um pouquinho desse texto aqui, para você ter a certeza de aquilo que estamos falando. Então, aqui a Bíblia nos diz o seguinte, e no versículo 3 de João capítulo 3, isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja Deus. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo estava falando com um sábio, com um homem entendido da sinagoga. Mas este homem não entendia o que Jesus Cristo estava falando. E Jesus disse: se eu estou falando das coisas materiais, tu não entende, tu não compreende. Imagina se eu falasse das espirituais. Então você vê como é que é o homem. Ele não entende as coisas de Deus, a não ser que Deus, através do seu Espírito, revele. Então nesta noite eu quero dizer para você que Jesus Cristo é aquele que veio fazer algo grande nas nossas vidas, como fez na minha, fez na vida dos irmãos que aqui estão. Ou seja, abriu os olhos, e assim podemos ver o Senhor Jesus Cristo. E aí então entendemos o mistério de Deus para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo também, ele está aqui, como ele teve esse diálogo com Nicodemo, dizendo
dizendo para ele nascer de novo, abandonar as velhas práticas, ou seja, ser um novo homem e viver de fato, de verdade, em espírito e em verdade. Então é necessário que a gente, nós o ser humano, tenhamos uma mudança de vida. Precisamos abandonar as práticas em que vivemos, porque segundo os nossos pensamentos nos leva para a morte. Mas se vivemos segundo a palavra de Deus, caminhamos para a vida. Glória porque a a Deus. palavra de Deus, ela nos traz vida, porque ela é a própria vida. Aleluia, Jesus disse isso. Glória Jesus a disse Deus. que era a vida. Louvado seja Deus, aleluia. Então eu quero dizer para você que Jesus Cristo é a vida. É a vida para aqueles que estão mortos. Morto como? Você pode até dizer, mas eu estou vivo. Na verdade, você se acha vivo, mas eu quero dizer que você está caminhando no caminho da morte. E se não retroceder, se não mudar de caminho, eu te digo que a perda é grande, o dano é grande. Mas eu não quero que você continue neste caminho, para que você não tenha um dano da segunda morte. Eu quero dizer para você que você abandone o caminho que você anda seguindo e retroceda, como eu fiz, como os demais irmãos fizeram, e abandonaram as práticas pecaminosas e voltaram para Jesus. Aleluia. É por isso que nós dizemos que é necessário se converter, é necessário dar uma meia volta e voltar e seguir a Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que nos leva para o céu. Então nesta noite ele se encontra aqui conosco para nos dar a palavra da vida eterna, para dar a palavra de vida eterna para você. Jesus Cristo te ama, e é por isso que estamos nessa noite aqui falando a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que o homem natural, o homem que anda segundo os seus pensamentos, este homem não compreende as coisas de Deus. É necessário que este homem abra espaço para que o Espírito de Deus entre em sua vida, penetre em sua vida, para que ele possa compreender as coisas do céu, as coisas de Deus. Por que ele não compreende? Porque isso parece loucura. As coisas de Deus para o homem natural parecem loucura, mas para nós ela é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não Deus. diz isso. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, nós somos salvos da morte eterna. O pecado, a gente ainda não está livre do pecado, porque enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos ao pecado. Mas temos um Deus que está conosco todos os Aleluia, dias, glória a nos guardando, nos ajudando, nos fortalecendo, para que possamos manter firme a nossa trajetória com o Senhor. Então eu quero dizer para você também que Jesus Cristo, aquele que está conosco, ele também está te ouvindo. Dê o seu brado para Jesus nesta noite. Fale para Jesus nesta noite que ele quer fazer algo por ti. Ele quer fazer grandes coisas pela tua vida nesta noite. Na verdade, ele já até fez. Mas nesta noite ele quer. A Bíblia diz que no céu, a alegria no céu, a festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99. Ou seja, Jesus Cristo nessa noite, juntamente com os anjos, quer se alegrar no céu pela sua vida, que há mais um que abandona o pecado, mais um que abandona a morte, mais um que abandona os caminhos da morte. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Aleluia. Deus em Cristo nos ajude a mantermos de pé nesta caminhada, mas que Deus em Cristo também abra os teus olhos espirituais, para que você possa ouvir a palavra de Deus e entender e a compreender que sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não vamos para lugar nenhum. Sem Cristo nós estamos separados de Deus. Mas com Cristo nós estamos junto, com Cristo estamos com Deus. E naquele dia, quando a trombeta tocar, estaremos para sempre com o Senhor. É a palavra do Senhor que nos diz isso. Então, meu querido, eu quero dizer para você, é a nossa alegria, é a nossa esperança, é estarmos um dia ali com o Senhor alegre, se alegrando, dizendo para Ele: oh Jesus, obrigado, valeu a pena, foi dificultoso, passei por luta, passei por momentos difíceis. O Senhor também me disse que não era fácil. O Senhor disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu
venci o mundo. Então é isso. No mundo nós temos dificuldade, mas Jesus Cristo está conosco para nos dar a vitória. Que Deus nos ajude e que Deus nos dê da sua graça. Amém. Amém.